Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma semana e mais uma unidade aqui de matemática. Agora na unidade 3, vamos falar sobre outras medidas de comprimento. Existem outras medidas de comprimento, conheça alguma delas. Então primeiro aqui a gente vai falar do centímetro. O centímetro, cujo símbolo é cm, é uma unidade de medida que podemos utilizar para expressar o comprimento de uma caneta ou de um palmo, como por exemplo, tá? Então, se a gente quer saber o tamanho da palma da minha mão, né, eu vou conseguir esse resultado medindo através do centímetro, né? Ou de uma caneta também, como tá aqui na foto, né? Eu consigo medir, né? Usando instrumentos de medidas, né? Aí pode ser uma régua, pode ser uma fita métrica, e dentro desses instrumentos de medida a gente tem uma marcação aí chamada centímetro, que é aqueles espacinhos que ficam na régua que ficam demarcando lá 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Quando dividimos 1 metro em 100 partes iguais, então imagina que a gente tem 1 metro, né? E a gente divide ele em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes representa 1 centímetro. O lápis da imagem abaixo, ele tem 10 centímetros de comprimento, tá vendo? Então, utilizou uma régua aqui embaixo, colocou o lápis aqui, ó, entre o número 0 e até o número 10. E daí a gente chega à conclusão que esse lápis, ele mede 10 centímetros. Um metro é igual a 100 centímetros, tá? Dentro de 1 metro cabe 100 centímetros. Se eu dividir ele em 100 partes. Depois a gente tem o milímetro. O milímetro, pessoal, ele é um símbolo, né? Que a gente utiliza aqui o mm. E é uma outra unidade de medida para expressar comprimento também. Então, por exemplo, 10 milímetros. 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Então, para poder ter 1 centímetro, tem que ter 10 milímetros. O que é esses milímetros? Tá vendo esses espacinhos bem pequenininhos aqui, ó, entre os centímetros? São os milímetros, tá? Então, entre o número 0 e o número 1, tem os espacinhos aqui, os risquinhos aqui na régua, que eu chamo de milímetro. A cada 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro. Pode parecer um pouco difícil, tá, pessoal, a gente entender esse assunto assim, mas conforme a gente vai colocando em prática, vai fazendo exercício, a gente vai entendendo melhor, tá? Muita calma nessa hora aí, não precisa se desesperar, que parece confuso, mas quando a gente começa a usar no nosso dia a dia, vai clareando, tá bom? Então vamos lá, ó. Quando dividimos 1 centímetro em 10 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 milímetro. Então, aqui de novo, ó, a gente tem um exemplo da régua, tá? Então, ó, entre o número 0 até o número 1, né? Aqui, ó, a gente tem quantos? A gente pode ter quantos milímetros para poder chegar lá? 10 milímetros, tá? Porque a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro, tá bom? Vamos para a próxima página. Passei demais, espera aí, vamos voltar mais um aqui. Vocês podem pegar a régua em casa, gente, para você estar vivenciando isso melhor. Vou até aumentei bem grandão aqui, ó, então vamos lá, ó. O comprimento desse parafuso é 27 milímetros. Então, pegou uma régua, colocou o parafuso, colocou lá a ponta dele aqui, ó, no número 0, né? E ficou aqui até passando um pouquinho aqui, ó, de 2,5 centímetros. Então, eu posso dizer que esse parafuso aqui, ó, tá vendo? Ele tem, né? Ele passou aqui, ó. Então, em milímetros, se eu for contar cada risquinho pequenininho que tem aqui, dá 27 milímetros. Esse é o tamanho desse parafuso, utilizando esse instrumento de medidas que a gente conhece, que é a régua. Quando dividimos 1 metro em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 milímetro, tá? Então, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Se eu dividisse em centímetros, aí ia ser 100 centímetros, tá? Mas como eu divido em metro, como divido
como eu estou dividindo em milímetro, que ele é menor que o centímetro, então é 1000 milímetros. Vem lá o quilômetro. Vocês conhecem o quilômetro? Como é que eu faço para calcular, né? Aonde que eu utilizo isso? Então, o quilômetro, cujo símbolo é o km, também é uma unidade de medida de comprimento, tá? Leia a informação a seguir, nela há uma medida expressa em quilômetros. Vamos ver então aqui. Curiosidade, de onde vem o nome? O município de Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo, recebeu esse nome por se localizar em uma extensa praia, que mede aproximadamente, tá? Não tem um número exato, mas aproximadamente 40 quilômetros. Então, por isso que essa praia tem esse nome, né? Praia Grande, porque ela deve ser enorme, né? Vocês conhecem Praia Grande aí, no litoral de São Paulo, tá? Então, o quilômetro a gente utiliza também para medir a distância, tanto de uma praia, né? De um percurso, quando vocês vão viajar, por exemplo, né? De carro. E daí coloca o trajeto lá, ou no Google Maps, ou no próprio Waze, e você coloca o projeto saindo da sua casa até o destino final. Ele vai te dar uma resposta em quê? Em quilômetros. Quantos quilômetros você precisa percorrer para chegar ao destino final? Tá bom? E conforme você vai fazendo a viagem, ele vai diminuindo e vai mostrando para você, vai te dando os caminhos, vai te dando as rotas que você tem que seguir, né? E vai mostrando para você quantos quilômetros, né, falta para chegar no local, né? E também te dá a resposta em minutos. Tá? Então, a gente utiliza também é um instrumento de medida, né? Para a gente calcular a distância. Então, é o km aí, que é o quilômetro. Quando dividimos 1 quilômetro em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 metro. Então, 1 quilômetro, ele é igual a 1000 metros. Tá? Na hora de transformar aí, ó. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Aí, em seguida, pessoal, vem as atividades, tá bom? Complete as frases a seguir. 1 quilômetro corresponde a... Acabei de dar a resposta aí em cima, tá? Então, 1 quilômetro tem quantos metros? Tá? Depois tem lá, ó. 1 corresponde a centímetro. Então, aqui, 1 quê? 1 metro, né? Corresponde a quantos centímetros? 1 metro tem quantos centímetros? Vocês vão colocar a resposta aí. Depois, 1 centímetro corresponde a quantos milímetros? 1 centímetro, quantos milímetros tem, né? Entre um risquinho de outro lado da régua que eu falei. Do número 0 até o número 1, quantos centímetros, quantos milímetros tem? Vocês vão colocar a resposta aí também, tá bom? Vamos passar para a próxima página. Diminuir um pouquinho. Vamos lá, ó. O metro, né, que a gente usa a letra M, e o quilômetro, km, e o centímetro, cm, são algumas das unidades de medidas de comprimentos mais usadas no Brasil. Quais dessas unidades você considera mais adequada para expressar? Então, no caso aqui, é o que você acha, é hora da gente exercitar um pouco aí a cabeça do que vocês entenderam do conteúdo. Então, letra A, o comprimento de um carro. Como que eu faço para saber o comprimento, o tamanho de um carro, né? Eu vou usar que medida? Quilômetros, centímetros, milímetros. O que eu vou usar? Metro, tá? Então, é só você escrever a resposta aí. Na letra B é a mesma coisa. A largura da página deste livro aqui. Então, como que eu faço para medir a largura, né? A largura aqui, ó, desse livro de matemática. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar quilômetros, eu vou usar milímetros, centímetros, metros. O que eu vou usar para medir essa largura? Tá? Depois, letra C, a distância entre Salvador e Recife. O que eu vou usar? A espessura do tampo de uma mesa, tá? Então, a espessura da mesa da casa de vocês, que vocês utilizam para fazer a lição. Bom? Depois, o comprimento de uma piscina. Como que eu faço para medir uma piscina? Eu vou usar uma régua? Né? Eu vou usar quilômetros? O que eu vou utilizar? Depois,
Letra F, sua altura. Né? Quando vocês vão ao médico e o médico precisa ver, olha, se você está comendo bonitinho, né? Está se alimentando adequadamente, está praticando atividade física. Como que ele mede a altura de vocês? Né? Ele usa um instrumento de medida. E nesse instrumento de medida tem o que utiliza lá? São quilômetros, são metros, tá bom? Depois a largura de uma avenida, desculpem, G, a extensão de um rio. Como que eu faço para medir a extensão de um rio? Eu vou usar que unidade de medida? E por último, a largura de uma avenida. Próximo exercício aqui, pessoal, na atividade número 3, observe as medidas indicadas nas fichas a seguir, tá? Então, aqui, no caso, é verde, né? 8 metros. Depois, 40 milímetros, que é aqui em azul. Depois, em amarelo, 57 quilômetros. E aqui em vermelho, nós vamos colocar 21 centímetros. Então, é aproximadamente, tá? Não é o valor exato. Então, escreva a cor da ficha com a medida mais adequada para indicar, tá? Então, olha só esse exercício, né? Tem que prestar bastante atenção. Ele quer que você coloque a cor. Então, vamos lá. A largura de uma folha sulfite. Você vai usar o que para medir a largura de um sulfite? Para saber que tamanho que ele tem. Quem respondeu que é vermelho, tá? Acertou. Então, para medir um sulfite, eu vou ver quantos centímetros tem uma folha de sulfite. Deixa eu ver se tem uma folha de sulfite aqui, deixei separadinho. Ó. Então, aqui, ó. Essa folha de sulfite aqui, tá? Eu quero a largura. A largura é aqui, ó. Então, quanto que tem de centímetros aqui? Então, é o vermelho. Depois, o comprimento de um clipe. O clipe é bem pequenininho, tá? Onde que tá aí, né? O que eu coloco, o que a medida é pequena. Que cor que tá? Tá na cor verde, azul, amarelo ou vermelho. Depois, a altura de uma jabuticabeira, tá? Jabuticabeira é uma árvore que dá o fruto do jabuticaba, tá? A extensão de uma rodovia, então imagine aqui a rodovia Raposo Tavares, a Castelo Branco, que é mais próxima da gente aqui, como que a gente vai fazer para medir isso aí, né? Qual é a cor adequada que eu vou colocar aqui, tá bom? Depois da atividade número 4, lembre-se que 1 metro corresponde a 100 centímetros, então o comprimento de 2 metros corresponde a 200 centímetros, pois 2 vezes 100 centímetros é igual a 200 centímetros. Agora, indique quantos centímetros correspondem a 7 metros. Então, aqui, pessoal, é uma conta que vocês precisam fazer, tá? Utilizando aí, né? Qual das operações? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Que conta vocês têm que fazer aí para achar essa resposta, tanto na letra A quanto na letra B? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Vou deixar essa pergunta no ar, já deixei as dicas aí. Lembrando que dúvidas, tá? Não é para deixar a mãe de cabelo em pé, nem o pai, nem a avó, tá bom? Dúvidas, manda para mim no WhatsApp durante a semana que eu ajudo vocês a fazer. Tá joia? Vamos lá para a próxima página, que já é a última página, tá bom? Tá acabando, pessoal. Nossa, hoje tá difícil aqui. Vamos lá. Número 5. De acordo com o IBGE, o Pico da Neblina, localizado na Serra do Imeri, no Amazonas, tem aproximadamente 2.995 metros de altura. O Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó, Espírito Santo, tem aproximadamente 2.891 metros de altura. Então, são dois números que tem aí, certo? Então, tem a altura da Serra do Imeri, né? Que é o Pico da Neblina, e tem a altura do Pico da Bandeira, que fica lá no Espírito Santo. Qual é a pergunta aqui, ó? Tá aqui embaixo, ó. Quantos metros o Pico da Neblina tem a mais que o Pico da Bandeira?
Como que eu faço para saber? Que conta que eu tenho que fazer aí para descobrir quantos metros tem a mais? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Aí eu vou saber a resposta aqui, ó. Tá? Quando quer saber quando tem a mais, que um tem a mais do que o outro, qual é a operação que eu preciso fazer aí para descobrir esse número, tá? Os números estão aqui, ó. São esses dois números aqui, ó. 2.995 e 2.891. Tá bom? Fazendo a conta certinha, vocês vão descobrir a diferença entre um e outro. Vamos lá para a atividade 6. Fronteira é a linha divisória entre duas regiões, dois países ou estados, etc., né? Tem a fronteira. O Brasil faz fronteira com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, certo? Aí tem as questões abaixo. A tabela abaixo mostra os países, né, os territórios que fazem fronteira com o Brasil e a extensão em quilômetros dessas fronteiras. Então, tem uma tabelinha aqui que vocês têm que ler para poder responder as questões. E do lado está o mapa do Brasil aqui, né? E todos os países vizinhos que eu li na questão acima que fazem fronteira com o Brasil. Então vamos lá, ó. Extensão das fronteiras do Brasil. O país, que é o território, e a extensão em fronteira em quilômetros. Então, para medir essa extensão, né, quando faz fronteira com o país, eu vou utilizar a medida quilômetros. Então, Bolívia, 3.423, Peru, 2.995, Venezuela, 2.199, Colômbia, 1.644, Guiana, 1.606, Paraguai, 1.366, Argentina, 1.261, Uruguai, 1.069, Suriname, 593 e a Guiana Francesa, 730. Vamos lá para a questão. Observem os dados da tabela e calcule a diferença entre as extensões das fronteiras do Brasil com o Paraguai e da fronteira do Brasil com a Argentina. Então, vocês têm que pegar os dados lá, né? Qual é a extensão do Paraguai? 1.366. E qual é a extensão do Brasil com a Argentina? Cadê a Argentina? 1.261, né? Então, do Brasil com a Argentina, vocês precisam fazer uma conta aí também para descobrir, tá? Ó, observem os dados da tabela e calcule a diferença. Qual que é a diferença? Quando fala assim na conta, ache a diferença. Vocês precisam fazer uma conta aí, né? Subtrair para achar a resposta. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de matemática da semana. O vídeo ficou um pouco extenso, mas não tem problema, tá? Se tiver dúvidas, podem mandar recadinho lá para pôr no WhatsApp, foto, vídeos, tá bom? Que eu dou uma ajudinha para vocês, tá? Até a próxima aula.